Bom dia, Janaína. Bom dia, eu não tô te vendo, eu vou sair e aí eu entro novamente, Tudo tá? bem. Eu não te vejo. Você consegue me ver? Sim, consigo. Consigo te Nossa, eu ver não e sei. te ouvir. Meu Deus. Bom, eu fico sem te ver, então, porque aí eu te ouvindo tá ótimo. Então, e para o público está ótimo que estão lhe vendo também. Quem tá participando tá vendo nós duas? Acho que Sim, sim, né? sim, está. Podemos começar? Podemos. Então, bom dia para os amigos que nos acompanham nesse momento, pelas redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar, Teresina. Nós somos gratos pelo convite, também pela participação da nossa amiga Janaína Bavaresco, que está aí nos acompanhando através das Libras. E vamos iniciar essa programação de 10 de setembro da campanha de valorização da vida com uma mensagem intitulada Aflições, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel. Diz o seguinte: Desculpa. é Pode começar. inegável que em nosso aprendizado terrestre atravessaremos dias de inverno rigoroso, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Desilusão de amigos muito amados, sonhos pisados pelos ingratos, afeiçoados que desapareceram pela indiferença ou porque preferiram seguir adiante, serão quadros de aflições com os quais nos depararemos. Quando surgir um dia assim em nossas vidas, trazendo inquietação, amargura, aflição, não nos será proibido chorar, mas não esqueçamos a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita numa esfera inacessível ao pensamento dos homens? Ele nos entende, pois recebe também gratidões por parte das criaturas humanas diariamente. Antes de conhecer o alheio mal que nos aflige, ele conheceu o nosso e sofreu pelos nossos erros. Então vamos aqui, nesse momento, pedir as bênçãos do nosso Pai, o amparo do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, para esse momento em que aqui nos encontramos com a atribuição de realizar essa programação que traz um tema importante para a nossa reflexão e que possamos receber a inspiração divina dos nossos amigos espirituais para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, só que sirva para edificação. Então, agradecidos a Deus e a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, vamos iniciar a nossa fala. Bem, meus amigos, o nosso tema é vidas interrompidas. Mas hoje nós vamos falar sobre o valor da vida, pois valorizar a vida é a melhor forma de prevenção
contra esse ato de interromper a vida. Nós sabemos que ao longo dos anos, os centros espíritas, as federativas, o movimento espírita, realiza essa tarefa diária sobre o esclarecimento acerca dessas questões, estudos, seminários. Isso já é uma campanha muito antiga que a FEB realiza. Então, quando nós estamos falando em nossas casas sobre a anterioridade da alma, imortalidade da alma, reencarnação, nós estamos levando o esclarecimento espírita, independente de que seja uma campanha de valorização da vida. Embora nesse período ocorra uma adesão maior de outros setores, e aí a gente intensifica também a abordagem em torno desse tema. Então, vamos falar de vida em abundância, conforme nos disse Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, nos diz que a vida não é fardo que se carrega. Muitas vezes a gente entende assim, a vida é um fardo muito pesado, é muita dor, é muito problema, é muita dificuldade. Mas ele nos diz que a vida é, acima de tudo, uma escola abençoada de progresso e aperfeiçoamento. Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui matriculados numa escola para progredirmos, para nos aperfeiçoarmos. E cabe a nós extrair de cada lição o aprendizado necessário. Então, veja bem, nós estamos tendo a oportunidade necessária para o momento, para a nossa experiência, Deus assim nos concedeu, para que a gente realize o aprendizado necessário. Também o André Luiz nos diz, nós temos necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. Nós precisamos dessa oportunidade, nós precisamos dessa experiência. É uma luta, sim, não é um fardo, é uma luta, mas é para o nosso aperfeiçoamento. E a reencarnação é esse meio. Nós estamos aqui nessa experiência porque Deus nos permitiu voltar, nos deu novos corpos, novas experiências, novos ambientes, para a gente realizar esse aprendizado. Então, continuando aqui com o Hamed, porque nós fizemos uma coxa de retalho para esse trabalho, da fala dos Espíritos, ele nos diz que desespero e aflição diante da vida não resolve o problema. A vida não vai nos ouvir dessa forma, de maneira nenhuma. Porque tudo que a gente precisa aprender, tudo que a gente precisa compreender, vai chegar em nossa existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Então, aquele quadro que se repete, aquela experiência difícil que se repete, ela não se repete por acaso. É que não aprendemos ainda a lição. Então, esse quadro vai se repetir tantas vezes quantas sejam necessárias, até que a gente aprenda a lição. E a gente vê que todos os espíritos são concordes em nos conduzir, nos orientar. A irmã do Forno nos diz para perseverar um pouco mais diante da pressão dos exames da vida. Porque pode ser que logo mais, alguns passos à frente, a gente tenha esse descanso, esse sossego, essa paz e essa harmonia que a gente tanto espera. Porque não existe prova sem solução, nem dor sem saída. Não existe um quadro que seja permanente, que não tenha fim em nossas vidas. São ciclos que nós vivemos, experiências necessárias para que a gente aprenda. Por isso, acalmemos o coração perante as lutas, a dor, a carência e a ansiedade, sem permitir que o desespero se apodere de nós
e nos envolva na escuridão da negação de nós mesmos e da nossa realidade profunda. Então, se nós estamos vivenciando esses quadros de luta, de dor, de ansiedade, vamos nos acalmar, vamos buscar esse amparo divino, porque existe um momento de aprendizado pelo qual nós estamos passando. Então, acalmemos a ansiedade, exigindo sempre de nós mesmos essa harmonia, essa tranquilidade, porque muitas vezes nós somos muito exigentes. Nós queremos tudo e agora. Sofremos porque a nossa vontade não foi satisfeita, o nosso desejo não foi realizado, porque as coisas não estão do jeito que a gente gostaria. E aí o que acontece? Deixamos de olhar em torno, de valorizar as coisas simples, aquilo que faz parte realmente da nossa experiência, da nossa necessidade. E aí a gente passa a ser infeliz com isso. O Evangelho nos diz, no capítulo 9, que a vida é difícil, que se compõe de mil nadas. Olha, mil nadas. São coisas tão sem significação e a gente dá tanta importância. A gente tem esses mil nadas como picadas de alfinetes, que vão nos ferindo, e a gente vai se permitindo ferir. E ele chama a nossa atenção para a gente atentar nas consolações e nas compensações que nós temos, que são muito maiores nas nossas vidas. Se a gente tiver esse olhar, a gente vai ver que realmente as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Se a gente tiver esse olhar amoroso conosco, com a vida. Por isso, nos diz, desculpa, os nossos irmãos, sejamos gratos, porque estamos na vida, apesar de toda luta. Quando a gente compreendeu o quanto é importante esse momento para nós, espíritos, o quanto é importante essas vivências, essas experiências, nós vamos agradecer muito a Deus por tudo. Por nos ter dado essa bendita oportunidade que a gente muitas vezes não fez valer por não compreender o momento. Então a gente precisa ter confiança na misericórdia divina, no amor de Deus, porque Ele nos direciona para um destino luminoso. Ele nos criou para a evolução maior, como disse Jesus, vós sois deuses, para um crescimento espiritual. E cada oportunidade que nós vivenciamos aqui na Terra é um momento de aperfeiçoamento, é um momento que nós estamos nos testando a nossa capacidade de resistência, a nossa capacidade de seguir adiante, de superação. Nós todos estamos aqui na Terra sob o patrocínio de corações queridos que o mais alto confiou a nossa proteção. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos o amparo de Deus, nós temos o amparo dos nossos guias amigos, dos nossos anjos de guarda, dos nossos familiares. Nós temos a nossa família consanguínea, nós temos os nossos amigos. Nós não estamos sozinhos. Nós somos importantes para todas essas pessoas, para todas essas criaturas que estão em torno de nós. Então, quando nós pensamos nessa possibilidade de interromper a vida para fugir do sofrimento, de alguma dor que a gente no momento ache que seja insuportável, que não vai dar conta, coisas dessa natureza, nós precisamos entender o seguinte: o sofrimento não é no corpo físico, não é cessando a vida física que o sofrimento vai passar. O sofrimento, nos dizem os nossos irmãos, é falta de harmonia da mente. E onde a mente vai, os infortúnios acompanham. E nós sabemos que a nossa mente está no ser espiritual. Esse, sim, é que adentra o mundo espiritual. Essa mente vai conosco, essa problemática, essa dor, essa dificuldade, tudo nos acompanha.
Então, não é rompendo o corpo que a gente resolve a nossa problemática de jeito nenhum. Esse nosso corpo, nos diz o Espírito André Luiz, é uma bênção do nosso eterno Pai. Ele construiu, vamos dizer assim, esse elemento. É uma máquina humana que há milênios vem se aperfeiçoando. Tudo para que esteja a favor da nossa evolução. Então, é a mais importante morada que o espírito pode ter é esse corpo que Deus nos dá. E ele diz, não podemos esquecer que o próprio divino mestre classifica-o como templo do Senhor. Então, nós não podemos destruir o templo do Senhor. Assim como a gente não pode destruir os templos materiais que existem por aí, construções que acolhem pessoas em prece, em oração e tudo mais, nós não podemos destruir esse templo que Deus nos deu, essa bênção, para que a gente tenha essa vestimenta que nos acompanha vidas após vidas, nesse aprimoramento constante. Porque nós somos viajores da eternidade. Nós nascemos um dia das mãos de Deus e não teremos mais uma única vida. E esse corpo é uma oficina, nos diz André Luiz. Uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Como é que a gente pode pensar em destruir essa oficina que está laborando aqui, que está tecendo os fios do nosso destino? Então, se a gente soubesse a extensão que nos espera além da morte do corpo, certamente nós teríamos outras formas de conduta, outras escolhas. Os nossos irmãos, infelizmente, que optam por interromper a vida, não estão em estado de lucidez, estão em situações difíceis, estados de verdadeira loucura nesse momento e, infelizmente, interrompem suas vidas. Mas, se tivessem consciência da importância desse corpo, da vida que esperam no além, não fariam, não teriam essa atitude. Então, por isso que é bom que a gente vigie e ore, como nos disse Jesus, para que não venhamos a cair em tentação, para que a gente não se entregue às sugestões danosas que nos chegam, nos intuindo, nos conduzindo a buscar caminhos que vão nos trazer muita dor, muita dificuldade, muito sofrimento, porque existem literaturas que nos informam com relação às consequências. A consequência não é só o desapontamento do lado de lá. Algumas pessoas perguntam, será que Deus me perdoa se eu tiver essa atitude? Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém. Ele só nos ama. Mas ele criou leis. E essas leis estabelecem que, a partir do momento em que nós temos atitudes dessa natureza, nós vamos trilhar aí uma longa jornada de dor, de sofrimento, de dificuldades, até que a gente mereça receber da divindade um novo corpo, tal qual aquele que nós recebemos e que destruímos. Então, por isso que a gente precisa se atentar para não querer sair do problema por violência contra nós mesmos. Porque a solução desses problemas, como disse Jesus, está no campo do trabalho íntimo. Nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos ter esse entendimento de que somos capazes de superar todas as dificuldades. Temos muitos relatos de irmãos que se encontram no mundo espiritual, que interromperam suas vidas e que retornam para dizer como estão se encontrando, o quanto se arrependeram e que, se soubessem dessa realidade, jamais teriam feito isso. Então, daí um empenho nosso do movimento espírita, das instituições que estão trabalhando nesse Setembro Amarelo, de levar esse esclarecimento, de alertar. Porque viver, na verdade, foi um desafio que nós assumimos antes de encarnar. Nós programamos a nossa encarnação quando estávamos no mundo espiritual.
Nós tínhamos ciência de que iríamos passar por dificuldades, por dores, assumimos a responsabilidade, o compromisso de lutar para vencer. Então, nós precisamos nos revestir dessa força, porque para nós foi dado todas as oportunidades. Não foi só o corpo de carne que nós recebemos para desafios da vida, não. Nós trouxemos todo um aparato de situações, de pessoas que estão ali do nosso lado, que dependem de nós, que sofrem conosco, que sofrem pelas nossas atitudes, que tentam nos auxiliar muitas vezes, mas não conseguem, porque cada um de nós precisa vivenciar suas dores, suas dificuldades sozinho. Jesus teve seu calvário, ele foi sozinho. As suas dores, ele vivenciou sozinho. Então, ao longo das nossas vidas, nós vamos ter momentos em que nós vamos, sim, passar por essas dores, por essas dificuldades, aparentemente sozinhos. Mas se ouvirmos a nossa consciência, temos chamado ali do nosso guia amigo, do nosso anjo de guarda. Não faça isso. Persevere, tenha fé, busque o amor de Deus, confie. Tantos momentos que se a gente tiver ouvidos de ouvir, a gente vai ouvir. Então, para Deus, nós somos muito importantes. Ele nos criou com muito amor, como seus filhos. Nós somos filhos de Deus, a sua semelhança. Uma fagulha dele foi lançada no universo, na nossa individualidade, que somos criaturas individuais, nós somos a criação divina individualizada, justamente para que a gente seja esse ser que muitas vezes nos confundimos com os outros pela aparência, mas somos tão diferentes individualmente, na intimidade. Então, as oportunidades de aprendizado que Deus nos dá serão tantas quantas forem necessárias. Mas a gente escolhe se essa experiência vai ser mais simples, vai ser mais dolorosa, vai ser mais difícil, se a gente vai atrasar o caminho. E para que a gente não incorra e a gente espera que esses momentos nossos aqui esclareçam a mente, o pensamento de alguém que esteja nos ouvindo, nós precisamos buscar esse reforço diário. Todos os dias precisamos ter a humildade necessária de buscar no nosso Pai, o nosso Criador, essa disposição de seguir adiante. E com certeza Ele vai nos guiar com sabedoria, através dos mensageiros amigos, da nossa consciência, dos recados que nós vamos receber dos nossos irmãos que estão próximos de nós, através da prece que fazemos. Uma prece sincera, uma prece verdadeira, uma prece do coração. E aí, com certeza, com essa humildade que a gente roga a Deus, os canais celestes vão se abrir. Com certeza, nós vamos receber esse estímulo renovador para continuar a nossa luta. É claro que se estamos com um quadro agravado, nós vamos aqui dispensar o auxílio de amigos profissionais. Nós estamos falando aqui da parte que nos cabe como ser humano, mas nós não podemos abrir mão dos auxílios que existem em torno de nós, da busca que podemos fazer em todos os campos, principalmente quando nós já estamos vendo que não damos conta. Todos os recursos possíveis devemos buscar. E estejamos convencidos de que Deus constantemente está do nosso lado. Só precisamos ter esse entendimento. Buscar no silêncio da nossa alma, nesses momentos de reflexão, de prece, essa ajuda. Nós vamos ouvir na nossa consciência, sim. Jesus nos convidou, nos fez um chamado muito importante. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse convite é para todos, aflitos e sobrecarregados.
ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quantas vezes a gente prefere um fardo tão pesado da dor, da luta, do retardamento na nossa trajetória reencarnatória? Temos esse convite deixado por Jesus há milênios. Por que a gente não lembra dele nesse momento? Por que a gente não vai até ele? Por que a gente não vai em busca desse amigo, desse irmão, que nos garante que estará conosco, que vai nos auxiliar? No capítulo do Cristo Consolador, o Espírito de Verdade nos diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Então, veja bem, nós temos tudo. Nós temos todas as informações que hoje as religiões nos trazem, os diversos setores nos trazem. E todos nós sabemos que não é correto interromper a nossa vida. Mas a doutrina espírita, ela abre um leque de informações para nós, de esclarecimento, que nos diz claramente: a interrupção da vida é algo que nós estamos buscando, de lutas, de dores e de sofrimentos, e nós não temos noção da extensão de tudo isso. Não é só chegar no mundo espiritual e sofrer, como muitas pessoas acham que a única penalidade do sofrimento, do suicídio é isso. Não, nós temos amparo divino também, quando chegamos no mundo espiritual nessa condição. Nós temos as equipes amigas que nos socorrem, nós temos a Colônia Maria de Nazaré, como bem o Espírito Camilo Cândido Botelho nos trouxe, o amparo dos samaritanos e tudo mais, mas não nos isenta das dores que nós infligimos a nós mesmos. Esse organismo destroçado, esse organismo destruído, ele vai exigir de nós refazimento. Se a gente se acidenta aqui na Terra, se a gente tem um acidente grave, quantas cirurgias nós precisamos fazer, fisioterapias, muitas vezes ficamos com lesões graves, com situações, e pelo resto da vida ficamos em sofrimento. Então, o espírito que destrói uma máquina perfeita, porque o nosso corpo é perfeito, o nosso corpo foi trabalhado por milênios por Deus, para que hoje a gente tivesse toda essa máquina maravilhosa, que o homem não consegue ainda entender, que o homem não consegue fazer um igual. Então, Deus nos dá, e nós temos quantos sejam necessários para a nossa evolução. Quando a gente destrói, a gente abre aí um ciclo de experiências necessárias, em que retornamos muitas vezes em corpos disformes de acordo com as nossas atitudes. Nós temos situações graves que vão acontecer em nossas vidas, que se justifica hoje diante de tantos quadros de dor e de sofrimento, que às vezes as pessoas olham e acham que é a injustiça de Deus. E, em verdade, não existe nenhuma injustiça. Ali estamos nós, vivenciando o aprendizado necessário, muitas vezes porque negligenciamos essa bênção divina que Deus nos deu. Então, o Espírito Emmanuel, ele nos traz, nessa mensagem, vinde a mim, ele diz que é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, mas como é difícil para ele. E ele pergunta: nós já conseguimos ir? Nós já conseguimos confiar no amor de Deus? Nós já conseguimos refletir com sabedoria sobre o Evangelho de Jesus? Ou ele não passa de letra morta, como nos diz o Espírito? Um livro que a gente coloca ali na estante, que a gente tem como enfeite da casa, aquela coleçãozinha bem organizadazinha que a gente não tira da ordem.
ou ele já faz parte da nossa vivência, do nosso entendimento. Porque enquanto estivermos desconectados de Deus, enquanto estivermos desconectados do amor de Deus, enquanto não tivermos essa compreensão de que somos espíritos eternos, criados por Deus, com muito amor, que Ele nos preparou para a eternidade, que nós somos seres que estamos realizando um aprendizado para sermos lá adiante auxiliados na sua criação. Então Ele não nos criou com essa fragilidade para a gente querer destruir na hora que bem entender, de maneira nenhuma. A nossa vestimenta, essa sim, é que adoece, essa sim é que, diante de uma agressão, ela pode ser rompida, coisas dessa natureza. Mas isso no tempo determinado por Deus, no tempo que Ele achar que é o momento de retornarmos. Não um tempo que a gente faz. Nós não somos donos do tempo, nós não somos donos da vida, nem da nossa vida. E nós temos, sim, que ter um olhar também para aqueles que estão em torno de nós. É verdade que quando as pessoas se encontram nesses quadros de luta, de dor, em que não conseguem ir adiante, não conseguem também perceber a presença daqueles que estão próximos. Então, nós que estamos vivenciando quadros dessa natureza, que a gente possa abrir o entendimento para essas questões, que a gente possa ficar mais atento aos nossos pensamentos, às sugestões que chegam até nós, esses pensamentos derrotistas, pensamentos que muitas vezes nos fazem querer desistir de viver, achar que viver não vale a pena, achar que tudo pode ser resolvido muito fácil. Não vamos comprar isso. Não vamos comprar porque não é um bom material. Não vai nos auxiliar em nada. Vamos abrir o Evangelho. Vamos ver o que Jesus tem para nos dizer nessa mensagem. Prestem atenção, façam isso com disposição, com amor. Qual a orientação que você me dá? Peça a Jesus, abra um livro, abra uma mensagem e atente para o conteúdo, porque a resposta com certeza virá. Bem em cima daquilo que a gente está necessitando. Agora vamos atentar também qual é a nossa atitude diante dessa resposta. Se a gente considera ou a gente acha que não viu nada, não temos olhos de ver, não é para mim isso aqui parece mais com fulano por ciclano. E nenhuma mensagem chega até nós que não seja para nós. Então que a gente fique atento a isso, que a gente fique atento às mensagens. Às vezes a gente recebe uma mensagem, e quando olha e quando lê, a gente se surpreende com o que aquela mensagem traz, verdadeiras respostas. O Espírito Emmanuel nos diz, pede, mas fica atento, observa, porque muitas vezes essa mensagem vem através de um livro, vem através de uma colocação que alguém faz, de uma programação que você acessa, coisas dessa natureza. Os recursos sempre estarão disponíveis, sempre estarão à nossa disposição. Mas o que a gente verdadeiramente precisa é compreender que não estamos sozinhos. Então, no início, nós fizemos a leitura dessa mensagem Aflição, e ele nos alerta, nós vamos ter, sim, dias de inverno rigoroso. E aí, nesse momento, é o momento da gente recorrer às provisões que nós armazenamos no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Então, vamos armazenar esses ensinamentos, essas orientações, para quando chegar nesse inverno rigoroso, a gente ter essas provisões íntimas. Não deixar para um momento mais grave, porque aí a gente muitas vezes não consegue nem fazer uma prece. Mas se nós cultivamos esse hábito da prece, se nós cultivamos esse entendimento, nesse momento do inverno rigoroso, a gente vai sofrer, claro. A gente vai chorar, a gente vai ter desestímulos, mas a gente não vai, de maneira nenhuma, envergar e quebrar, como diz a história.
porque nós temos as provisões íntimas, aquelas que nós escolhemos nos dias de equilíbrio. Então, nós temos que buscar, diante dessas desilusões dos nossos amigos amados, diante dos sonhos pisados, dos afeiçoados que desapareceram, nós temos que buscar, acima de tudo, nesses momentos de inquietação, de amargura, de aflição, o amparo divino. O nosso alto amor, o amor a nós mesmos. Não deixar que nada que venha de fora nos destrua, nos tire a paz, nos tire a harmonia. Se nós tivermos esse fortalecimento, com certeza nós seremos aquela casa construída sobre a rocha. Os ventos vêm, a tempestade ruge, e nós estamos ali firmes. Então, que seja essa a mensagem dessa manhã, que nós esperamos contribua com todos nós que estamos nessa luta, matriculados nessa escola, nesse aprendizado, para que quando esse inverno rigoroso chegar em nossas vidas, a gente saiba exatamente onde buscar, onde bater, o que pedir, sempre, sempre, na certeza de que o nosso Mestre está ali naquele convite, vinde a mim, ele está nos convidando. Então, muito obrigada a todos, muita paz. Vamos agora fazer a nossa prece final para encerrarmos esse momento de reflexão. Então, nesse momento, nós rogamos a Deus paz, luz, entendimento na alma, nos corações, nas mentes dos nossos irmãos que estão vivenciando esse inverno rigoroso de suas vidas, essas dores, essas dificuldades, para que eles possam despertar para a luz, para o amor, para o ensinamento do nosso querido Mestre, se fortalecendo, na certeza de que é só um momento, tudo passa, e logo mais estarão continuando sua jornada, superando aquele momento difícil, com uma conquista valiosa de um aprendizado realizado por si mesmo. E também pedimos, Mestre Jesus, pelos familiares de muitos irmãos que tiveram suas vidas interrompidas, que eles tenham força de prosseguir, de seguir adiante. E que não esqueçam seus familiares, não esqueçam o direcionamento das preces, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, porque agora se faz mais necessário que nunca. E agradecidos a Deus por essa oportunidade, nós encerramos o nosso momento de reflexão, desejando a todos muita paz. Muito obrigada. Graças a Deus. Obrigada, Janaína, pela contribuição, querida. Bom domingo. Tchau, tchau. A todos nós, muito obrigada.